Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito da formação do país que hoje nós chamamos de Portugal. Isso mesmo, nem sempre Portugal existiu como nós conhecemos hoje. E nós vimos, né, nas últimas aulas que vários reinos, eles acabaram se formando nesse período. E nós vamos estudar hoje como foi que o reino de Portugal surgiu, né? Olha só, no século IX, o rei Afonso I, que era rei de Leão e Castela, ele vai criar um condado chamado aí Portugal. E ele dá de presente, né, de casamento, ao seu genro, que se chamava aí Dom Henrique de Borgonha. Então, a região ali que nós conhecemos hoje, né, como Portugal e Espanha, eram divididos em vários reinos, né? Você tinha o reino de Leão e Castela, Navarra, Aragão, e parte, né, desse território também estava sob domínio árabe. Então, a partir aí do século IX, o rei Afonso acaba, então, dando, né, de presente de casamento. Ele era rei, como eu falei, de Leão e Castela, e ele dá como presente de casamento, né, para sua filha e para o seu genro ali, o condado, né, de Portugal. Posteriormente, né, o filho de Dom Henrique, chamado Afonso I também, ele vai se tornar independente, né, do reino de Leão e Castela. E ele acaba, né, se separando totalmente do reino de Leão e Castela e formando, então, um novo país conhecido como Portugal. Né? Então, primeiro Portugal era um condado e depois esse condado acabou se tornando independente em 1139. Começa, então, a primeira dinastia, né, de reis portugueses, que é a chamada dinastia de Borgonha, que ela vai de 1139 até 1383. Só que essa dinastia ela chega ao fim com o reinado de Dom Fernando. Na realidade, o Dom Fernando ele não teve filhos homens, então não havia quem assumisse o trono português. Nessa época, né, tradicional como era, né, era muito complicado, né, uma menina assumir um trono. Existiram exceções, como nós vimos lá da Rainha Elizabeth I. Mas no momento, né, na maioria dos reinos ali, a gente acaba vendo sempre homens assumindo aí o trono. E isso ocasionou aí o fim da dinastia. Por quê? Porque a filha, né, de Dom Fernando, ela acabou se casando com o rei de Castela. E isso queria dizer que o reino de Portugal, que tinha se tornado independente já em 1139, voltaria para as mãos do reino de Castela. E lógico, né, que o povo ali de Portugal não vai gostar nada dessa história, né? Nesse caso, em 1385, nós vamos ter uma revolta, uma grande revolução em Portugal, que é conhecida aí como Revolução de Aves, que vai ser uma guerra travada entre portugueses e castelanos, né? Entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Tudo isso para que Portugal não voltasse para as mãos do Reino de Castela. Resumindo, Portugal ele consegue, né, vencer a guerra contra o reino de Castela, e quem estava na liderança, né, de toda essa questão da revolução era o Dom João de Aves. E como ele que estava na liderança da revolução, é ele mesmo, né, que após vencer essa guerra, vai se tornar rei de Portugal. E vai dar início, então, a uma nova dinastia, a dinastia de Aves, né? E a dinastia de Aves, então, tem aí como primeiro rei o rei Dom João I. E já no tempo dele, o Dom João I, né, nós estamos falando aí já de século XIV, século XV, ele começa a investir, né, nas navegações. Ele começa algumas conquistas já aí a partir de 1415. Em 1415, Portugal ele vai conseguir invadir a cidade de Ceuta,
que fica no norte aí da África. E essa cidade de Ceuta, né, como ela está bem na entrada do mar Mediterrâneo, ela era um ponto principal também de comércio. Assim como as cidades italianas, né, tinham vários portos comerciais, essa cidade de Ceuta, no norte aí da África, né, ela também tinha, né, certo porto, né, comercial. Ainda mais por causa das caravanas, né, comerciais ali do norte da África. Então, além de abranger todo o comércio do mar Mediterrâneo, você tem nessa cidade abrangendo também parte do comércio do norte da África. Então, por isso, né, essa cidade ela vai ser extremamente estratégica aí para os portugueses. Vamos analisar agora um pouquinho a respeito da sociedade portuguesa aí dessa época, principalmente durante o século XV. A sociedade portuguesa ela vai ser bem parecida com o restante dos outros países, das sociedades de outros países. Então, lembre lá que numa das últimas aulas, né, quando a gente falou da sociedade absolutista, nós vimos lá que existia, né, o rei, tinha a igreja, tinha a nobreza, a burguesia, você vai ter os camponeses, artesãos e também escravos, tá? A partir do século XV começa principalmente a escravidão aí de povos do continente aí africano, tá? Então, dentro da sociedade portuguesa, não vai ser muito diferente. Você também vai ter o rei, né? Um rei absolutista que toma todas as decisões, faz todas as leis ali para Portugal. Você tem, né, a igreja, no caso a igreja católica, né, apoiando ali o rei, dando apoio, suporte para ele, faz esse acordo, né, para que o reino continue católico e em troca o rei recebe esse apoio da igreja. Você tem toda a nobreza, né, do lado do rei, porque o rei é que vai sustentar essa nobreza. Você tem a burguesia que vai ser beneficiada com as atitudes do rei na questão ali, principalmente do comércio. E abaixo, né, os que mais sofriam são ainda ali os camponeses, os que trabalhavam no campo, os pescadores, os artesãos. E, por último, né, como eu falei para vocês, o que difere um pouquinho a partir desse momento do século XV, é a chegada aí de escravos, né? Vindos principalmente aí após a conquista da cidade de Ceuta, ali no norte da África, tá? Sobre a questão religiosa em Portugal, a Igreja Católica, e é até hoje, tá? Sempre teve uma grande influência aí sobre o território. Consequentemente, né, nós tivemos aí a Inquisição operando, né, juntamente ao lado do rei, perseguindo, né, os infiéis. Então, você vai ter discriminação para judeus, para cristãos novos, para a questão ali dos muçulmanos, né? Essas pessoas elas vão ser perseguidas aí pela igreja e vão sofrer, né, as punições ali da Inquisição que nós já estudamos. A partir então de 1415, como eu falei, Portugal ele começa, né, as suas primeiras conquistas, mas ele não para com a cidade aí de Ceuta. Mas qual que era o objetivo dessas conquistas? Vamos relembrar que a economia, né, que dominava nesse período era o mercantilismo, valorização do comércio e também a busca de riquezas. Um outro problema acontece para Portugal. Portugal era um dos países que fazia o comércio de especiarias. Que seriam especiarias? Seriam temperos, né? Canela, cravo da Índia, pimentas. Esses tipos de tempero, né, eram trazidos da região da Ásia, ali nas Índias, né? As Índias, como ele chamava essa região oriental. E Portugal, né, fazia esse comércio principalmente através da cidade de Constantinopla. Então, esses produtos, né, como canela, gengibre, noz moscada, algumas pimentas, que eram trazidas ali da Ásia, eram todas, né, compradas através da cidade ali de Constantinopla, que era outro grande centro comercial da época. Só que acontece um problema. Em 1453, a cidade de Constantinopla ela vai ser tomada, né, pelos árabes, pelos turcos otomanos. Do grande império, né, turco-otomano, chega nessa região em 1453
e fecha a cidade justamente para os cristãos, fecha a cidade ali, então, para os europeus. Nesse caso, Portugal, assim como outras, né, nações, não podiam mais fazer o comércio através ali de Constantinopla. Era muito complicado, né, eles fazerem comércio por outra rota ali no Mar Mediterrâneo, já que grande parte do Oriente estava nas mãos dos árabes. E é por isso, né, que Portugal ele começa justamente essas conquistas. Primeiro conquista ali a cidade de Ceuta, em 1415, como a gente já viu, para tentar controlar o comércio. Depois da conquista de Constantinopla, em 1453, pelos turcos otomanos, um dos objetivos de Portugal, além, né, dessa valorização do comércio, vai ser encontrar um novo caminho, uma nova rota para conseguir, né, chegar à região que é chamada aí das Índias, né? Chegar ali na Ásia para conseguir comprar esses produtos e continuar, né, valorizando o seu comércio. Então, eles vão ter esses objetivos principais aí nessas navegações portuguesas. Primeiro, né, essa contornar, né, a África, conseguir essa nova rota. Então, a ideia deles era contornar a África para chegar nas Índias. E a outra, né, o outro objetivo era conseguir metais preciosos em outras regiões. E é o que eles vão fazer. Então, eles começam aos poucos, né, navegar, costeando a África para tentar chegar aí às Índias. É lógico que não era nada fácil esse tipo de viagem, porque eram as primeiras viagens que estavam sendo feitas, né, aí para o Portugal. Portugal, então, ele começa, né, as grandes navegações, ele sai na frente de outros países. Uma coisa interessante sobre Portugal é que em Portugal vai ser criada uma escola de navegação, que é a chamada aí Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ela foi fundada pelo próprio Dom Henrique. E a partir do momento que essa escola é fundada, começam a vir pessoas de diversos lugares para aprender, né, seja fazer navios, seja interpretar ou desenhar mapas, seja ali aprender a navegar, e ela funcionou como uma grande escola de navegação, onde, né, se reuniam ali cartógrafos, que são os que desenham os mapas, construtores de navios, de instrumentos de navegação e outros estudiosos. E isso vai auxiliar também para que Portugal saia na frente aí das grandes navegações. Nós vamos estar falando sobre as viagens portuguesas, né, e as conquistas aí portuguesas nas próximas aulas. Assim como falaremos também de outro país que também começou essas grandes navegações no século XV, que é a Espanha. Nós vamos estar falando então um pouquinho mais dessas navegações aí nas próximas aulas. Tenham todos um ótimo dia e até mais!